Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal, aqui é o Rafael Santos falando e hoje chegando com o 68º vídeo sobre Project Online e Power BI aqui no canal. Bom, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre a utilização de um visual muito interessante, que é o visual Dial Gauge. E eu vou trazer um pouco de contexto, por que eu estou explorando esse visual aqui, quais foram os motivos, e aí a gente vai ver como construir o relatório, o que ele pode oferecer para a gente. Recentemente eu estava trabalhando com um cliente e ele precisava montar um painel para disponibilizar para os funcionários em diferentes áreas da empresa, né, para que eles pudessem ver como estava o andamento dos projetos. Então o pessoal tem medidas lá que eles utilizam para controlar os projetos, se o projeto está indo bem, se o projeto está indo mal. E baseado nisso eles queriam mostrar dentro de um painel uma visualização, como se fosse assim, um ponteiro, né, para mostrar, olha, em termos de prazo nós estamos indo bem, em termos de custos nós estamos indo mal, enfim, de acordo com as métricas que eles tinham. E aí eles pediram para montar um visual que tivesse, né, esse painel, esse ponteiro apontando ali a performance de como estava o portfólio de projetos deles. E aí, nesse caso, pesquisando dentro dos diferentes visuais oferecidos pelo Power BI, eu cheguei nesse visual que é o Dial Gauge, tá? Então, eu vou aqui para o meu computador para vocês poderem ver. Esse aqui é um exemplo do tipo de relatório que eu montei para eles, né? A gente pode ver que eu tenho uma visão consolidada do meu portfólio de projetos e eu tenho basicamente aqui 3 colunas que vão dividir os diferentes status que estão sendo analisados. Então, eu tenho status de prazo, status de trabalho, status de custo. Eu tenho aqui uma contagem para me dizer quantos projetos eu tenho em cada uma das categorias dos status. Então, sem baseline, desvio entre 1% e 10%, desvio acima de 10% e sem desvio, isso em relação a prazo. E aí embaixo eu tenho uma visualização num ponteiro, num painel de ponteiro, que me mostra, dentre todos os projetos, qual é o meu percentual de projetos on time, tá? É claro que assim, as regras de negócio de cada organização, elas vão ser diferentes, elas vão variar, a maneira como a gente vai determinar o ponteiro, o que é bom, o que é ruim, os índices, vai variar de organização para organização, mas eu vou trazer aqui para vocês uma visão geral de como esse painel foi construído, e aí é legal, porque se você filtra aqui, por exemplo, por departamento, ou por diferentes atributos, né, o tipo de projeto, ou se você estiver talvez filtrando por gerentes e tal, você consegue saber as diferentes performances que cada um desses grupos tem, cada indivíduo tem, então você consegue fazer essa monitoria ao vivo, né, em tempo real do seu portfólio de projetos, tá bom? Legal, então para mostrar para vocês aqui a primeira parte, eu vou mostrar um modelo de dados, tá? Então eu vou vir aqui em transformar dados, lá no Power Query, e basicamente aqui eu estou usando duas consultas, tá? Então a primeira consulta é a consulta de projetos, onde eu tenho as minhas informações padrão, né? O ID do projeto, o nome, o proprietário, o tipo, enfim, então são atributos padrão que a gente tem. E eu tenho aqui uma outra consulta, que é a minha consulta de baseline, porque basicamente aqui na minha consulta de baseline eu estou indo verificar as informações de baseline dos projetos, como eu preciso analisar as informações sobre diferentes perspectivas, né, de prazo, de custo de trabalho, então eu preciso ir lá e comparar com o baseline para saber o tamanho desse desvio, né, para saber o delta, tá? Eu criei, dentro do meu modelo de dados, algumas colunas que eu queria mostrar para vocês aqui bem rapidinho, porque essas colunas vão ser fundamentais para poder ajudar nessa análise, né? Então eu montei uma coluna chamada Schedule KPI e ela me mostra se eu estou com desvio acima de 10%, se eu tenho desvio entre 1% e 10%, se eu tenho um projeto que não tem linha de base ou se o projeto não tem desvio, tá? Então você tem esse Schedule KPI. Essa coluna não é uma coluna que existe dentro do contexto do Project Online, então eu tenho que criar essa coluna no meu modelo de dados, fazendo os cálculos e determinando quais são as minhas métricas, qual é a minha regra de negócio. Eu fiz até um vídeo explicando isso daqui, então eu vou deixar tanto aqui em cima no card, vai aparecer, e aqui na descrição também, tá? Aí eu tenho aqui o Work KPI e eu tenho também o Cost KPI. Então aqui eu estou analisando 3 fatores, 3 diferentes métricas, o prazo, o custo e o volume de horas, né? O esforço, o trabalho, tá? Se você tiver mais métricas, menos métricas, aí você pode determinar dentro da sua organização quais são as métricas que você quer usar e você pode também determinar quais são os parâmetros que vão balizar as suas métricas. Mas no nosso caso aqui a gente vai olhar para essas 3, legal?
Então, basicamente, eu criei todo esse modelo de dados aqui, mas é um modelo de dados até simples. Legal. Eu vou aqui para essa página do Visual Dial Gauge, tá? Porque aqui é onde a gente vai construir efetivamente as coisas. Aquela outra página ali era só para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, eu criei aqui um gráfico que me mostra a distribuição dos projetos de acordo com seu status de prazo, que é aquela coluna calculada que eu fiz lá no modelo, tá? Então, eu sei que eu tenho um total de 15 projetos. Desses 15 projetos, 7 não possuem linha de base, 4 estão com um desvio entre 1 e 10%, 7 estão com desvio de prazo acima de 10% e 2 não têm desvio. Então, a primeira coisa que eu preciso determinar, no meu caso, é quais são as condições que eu considero, que eu vou levar em consideração para os meus projetos on time, né, no prazo. Então, no meu caso aqui, nesse exemplo, a gente vai considerar que os projetos on time, os projetos que estão no prazo, são os projetos que não tiverem linha de base, porque se ele não tem linha de base, eu não tenho como calcular efetivamente se o projeto tem desvio ou não. E os projetos sem desvio. Então, eu tenho que somar essa quantidade de projetos aqui, 7, e essa quantidade de projetos aqui, 2. Então, 7 mais 2, 9. Então, aqui nesse caso, eu teria 9 projetos que não possuem desvio, tá? Essa será a métrica que a gente vai levar aqui em consideração. E aí, os dois outros fatores, né, as duas outras categorias, desvio entre 1 e 10% e desvio acima de 10%, são efetivamente aqueles projetos que a gente vai considerar como projetos que não estão no prazo, né? Projetos que a gente tem algum problema de desvio de prazo. E aí a gente vai pegar esses 9 projetos de 15 para poder descobrir qual que é o percentual, é o ponteiro ali do meu velocímetro, né? Do meu gauge, ok? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar as nossas medidas calculadas para somar 7 mais 2 e saber qual é a quantidade de projetos que nós temos que estão on time. Então, para isso, eu vou criar uma medida calculada aqui dentro do meu Power BI, tá? E vamos fazer o seguinte, como eu já criei a medida porque eu estou usando lá atrás, então eu vou dar um nome para ela aqui, vou chamar de YT, que seria YouTube, tá? E eu vou dar um zoom aqui para aumentar um pouco a tela, espero que isso não prejudique. Então, YouTube, vou chamar aqui de projetos on time, tá? Para fazer essa medida, eu vou usar o Calculate. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma contagem dos Project IDs, por exemplo. Então, ele tem que ir lá e fazer uma contagem simples de Project ID. Só que para ele fazer essa contagem de Project ID, ele tem que levar em consideração aqueles filtros que a gente vai aplicar, que são sem linha de base e o sem desvio. Então, ele tem que somar esses dois, né? Ele tem que contar o número de projetos sem linha de base, contar o número de projetos sem desvio e somar os dois. Então, eu vou fazer um calculate. O que eu quero fazer, de fato, a expressão é uma contagem do Project ID. Mas aí eu tenho que aplicar o meu critério de filtro. Então, eu vou colocar aqui o filtro também, tá? E aí, dentro do meu filtro, o que eu vou falar para ele? Eu vou filtrar a tabela Projects. E lá dentro, eu vou usar o campo Schedule KPI. Tá? Porque o Schedule KPI é justamente o que me dá esses resultados aqui, sem linha de base, sem desvio. Então, eu vou falar, eu quero filtrar dentro da tabela Projects para que eu possa encontrar o Schedule KPI que seja igual sem baseline. E dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou contar o número de projetos que não possuem linha de base. Vou fechar um parênteses aqui do filter. Eu acho que eu tenho que fechar um parênteses aqui do counta também. Ah, não, o counta já está fechado. Então, aqui é só o parênteses do calculate mesmo. Tá? Vou tirar aqui o zoom e vou dar enter. Daí, quando eu fizer isso daqui, ele vai me dar o resultado, certo? Vamos jogar um cartão aqui e vamos ver se ele me dá esse número 7 aqui. Ele tem que estar como resultado o número 7. Então, eu vou pegar aqui, ó, 7 projetos sem linha de base. Então, beleza, está funcionando. Qual que é o próximo passo? Para eu não ter que ficar repetindo e fazendo, reinventando a roda, eu vou fazer o mais simples possível, certo? Então, eu vou pegar toda essa conta aqui, toda essa fórmula, vou copiar, vou colocar um mais, vou somar, basicamente, e vou fazer ela de novo, só que eu vou trocar o filtro. Então, aqui, ao invés de ser sem baseline, vai ser sem desvio. Porque o que ele faz? Ele conta o número de projetos sem linha de base, depois ele conta o número de projetos sem desvio e soma os dois, que é isso que eu quero, né? Que é o meu total de projetos on time. Faço isso, dou um enter, e aí agora tem que subir para 9 esse número, né?
Então, tá aqui o número de projetos on time, 9. Bom, excelente. Só que o Gaudi, ele trabalha com percentuais, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 9 projetos e descobrir, dentre os 15 que eu tenho no total, qual é a representação desses 9, né? Quanto que é 9 sobre 15? Então, eu vou fazer uma outra medida. Vou deixar essa aqui por enquanto, mas eu vou fazer uma outra medida aqui. Que eu vou chamar de... Deixa eu dar um zoom aqui de novo. Eu vou chamar de YT, que é o meu YouTube aqui, né? YT. Projects on time. E eu vou colocar aqui %, tá? Só para eu saber que isso aqui vai ser percentual. E aí, o que eu quero fazer? Eu vou pegar a minha medida YouTube, que é o meu Projects on time, e vou dividir por uma outra medida que eu já tinha criado dentro do meu ambiente, que é uma medida chamada Project Count, basicamente. Tá? O Project Count é o que me dá esse resultado aqui. Ela é uma contagem simples do número de projetos. Então, se eu fizer YouTube Project on Time, que é esse número aqui, ele vai pegar 9 e dividir por 15, e eu quero saber exatamente esse resultado, qual que é o percentual. Deixa eu tirar o zoom aqui, vou dar um concluir. E aí eu vou copiar esse cartão aqui, só para a gente ver se a gente chega aqui no resultado certinho. Só que aqui, ao invés de ser Projects on Time, vai ser o Projects on Time %, tá? Então, vou trazer ele para cá. Então, aqui ele está falando que 60% dos projetos estão on time, né? Eu tenho 9 de 15, vai dar exatamente 0,6, 60% dos projetos on time. Uma única coisa que a gente precisa fazer aqui é o seguinte: o visual, o Gaudi, ele precisa do número inteiro, tá? Então, aqui a gente está pegando o número decimal, porque ele está fazendo 9 sobre 15, está dando 0,6. A gente precisa transformar esse cara no número inteiro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu só vou pegar a minha fórmula, a minha medida aqui, e vou pegar o resultado e multiplicar por 100. Porque aí ele vai pegar 0,6 vezes 100, aí vai virar 60, porque é o que efetivamente ele precisa ali dentro do Gaudi. O Gaudi trabalha melhor com os números inteiros do que com números decimais, tá bom? Então, basicamente, é só para fazer essa transformação. Aí esse 0,6 vai ter que virar 60. Legal. Então, a gente sabe que isso aqui representa, né, 60%. Bom, uma vez que isso aqui tá pronto, aí, basicamente, o que eu preciso fazer? Eu vou instalar o visual dentro do meu Power BI, dentro do meu arquivo. Você vai lá em Visuais, da App Source, e aí você pode pesquisar, na hora que ele abrir aqui a janela de apps, né, de visuais disponíveis, você vai pesquisar pelo Gaudi, tá? Então, você vai lá, pesquisa Gaudi. Eu estou usando esse aqui, ó, Dial Gaudi, dessa empresa chamada Cloud Fonts Technologies. Mas tem outros, né? Tem o Tachometer, tem o Circle KPR Gaudi, tem vários aqui. Então, você pode depois experimentar também outros tipos de visuais de velocímetro aí, que te ajudem a transmitir a informação que você precisa, tá? Então, não necessariamente precisa ficar com o Gaudi do próprio, desse que eu estou mostrando aqui, dessa empresa, dessa Cloud Fonts, tá? Aí você teria que instalar, no meu caso aqui ele já está instalado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o Gaudi, né? Deixa eu ver qual que é. É esse aqui, né? Acho que é esse. Tá, é o Gaudi. Aí, o que acontece, pessoal? Aqui é bem simples, tá? Você tem que ter, basicamente, um mínimo, um máximo. Você tem que ter também um pointer, né? Que o pointer vai te mostrar o valor efetivo, tá? E um target, né? O target é legal porque para você poder fazer todas as partes de cores, então o que é vermelho, o que é verde, se você quiser fazer amarelo e tal, você põe o target, que o target seria o seu objetivo, onde você tem que chegar. O que eu fiz aqui, ó? Eu criei algumas medidas dentro do meu Power BI que estão aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tá aqui, ó, Gaudi Max, Gaudi Min e o Target, tá? Como é que eu montei essas medidas? Mais simples possível. O Gaudi Max, ele é basicamente o número 100, que é o máximo que eu posso atingir, né? Eu posso ter 100% dos projetos on time, nunca vou ultrapassar 100, tá? Depois eu tenho o Gaudi Min,
que é qual é o valor menor que eu posso ter. O menor valor que eu posso ter é 0, ou seja, pode ser que 0% dos meus projetos estejam on time. E depois eu coloquei aqui um Gaud Target, que basicamente é o que eu gostaria. Então a minha medida aqui seria, olha, eu gostaria que, para mim, um cenário bom seria pelo menos 85% dos projetos on time, né? Então se você tiver se você tiver que pisar mais no acelerador, você aumenta esse número, põe 90, enfim. E se você não for tão criterioso com as regras, você pode baixar esse número também. Mas basicamente eu criei essas 3 medidas aqui, o Gaud Max, o Min e o Target, para a gente poder ver essa distribuição, para que você sete, né, defina os parâmetros do seu velocímetro, tá? E aí, basicamente, aqui ó, é bem fácil, né? Você tá aqui com o visual, ele já vai te mostrar o que você tem que colocar. Então, aqui eu tenho o mínimo, eu vou colocar o Gaud mínimo, então vou trazer esse cara para cá. Depois o máximo, então o Gaud Max. Depois o Target, Start e End. Eu vou colocar o Gaud Target nos dois, Start e também no End, tá? Por quê? Porque o que pode acontecer, pessoal, é o seguinte. Você pode ter um cenário que, se ele ficar dentro de uma faixa, tá bom para você. Então você pode ter, às vezes, olha, de 75 a 85 para mim tá ok. Então, se for esse o caso, você pode colocar uma meta mínima e uma meta máxima. E tudo que ficar entre esses dois valores para você tá bom. Por isso que você tem essa opção de trabalhar com o Gaud, com o Target Start e com o Target End, tá? Então tem essa opção aqui. E aqui eu tenho o Pointer Value, que no meu caso vai ser aqui o meu YT, Project On Time %, tá? Então eu venho aqui e jogo o meu pointer. Aí ele vai mostrar, ó, 60% dos meus projetos atualmente estão no prazo, né? O que para mim não é bom, porque dentro da minha organização, dentro dos meus critérios, eu gostaria que isso aqui fosse 85, né? 85 para mim é o limite, que dali para baixo tá ruim e dali para cima tá bom. E aí é claro que você tem todas as opções aqui de formato, né? Dentro do visual, você pode trabalhar com as fontes, você pode trabalhar com as cores, como é que você quer que as cores sejam aplicadas, você pode trabalhar com os formatos, percentuais, enfim. Então aqui você tem toda a opção de determinar como que você vai criar essa visualização desse Gaud, né, para poder exibir as informações que você tem que disponibilizar para os seus usuários. E aí, basicamente, quando você estiver trabalhando aqui, você vai poder aplicar os filtros que você quiser. Eu até tenho um filtro aqui por Project Owner, por exemplo, né? Seria o proprietário do projeto. Então, se eu filtrar aqui o Rafael, ó, o Rafael 0% dos projetos dele estão no prazo, então tá indo muito mal. Mas eu tenho aqui o Rock Balboa, que 100% dos projetos dele estão no prazo. Enfim, então você vai poder ir combinando esses filtros e poder apresentar para os seus usuários os resultados, né? A maneira como você está performando dentro do teu portfólio de projetos. Voltando aqui para a nossa página original, eu trabalhei aqui com 3 níveis, né? Então, como que nós estamos performando em termos de prazo, em termos de trabalho, que são horas, né, consumidas no projeto, e em termos de custo. Mas se você tiver outras métricas também que você queira adotar dentro da sua organização, às vezes você trabalha com valor agregado, quer trabalhar com SPI e tudo mais, você pode ter essas informações também aqui. Legal? Então é isso, pessoal. Esse aqui é o Visual Gaud, Dial Gaud, na verdade. Me digam aqui nos comentários se vocês já conheciam esse visual, se vocês acreditam que esse visual pode trazer algum benefício, ele pode ser utilizado dentro da sua organização, aí dentro talvez do contexto de gestão de projetos, tá? Me digam o que vocês acharam, se vocês acharam que ele é um visual bacana, se ele vai mais ajudar ou mais atrapalhar. Eu sei que tem gente que gosta bastante desse tipo de visualização, mas tem gente também que odeia absolutamente, então deixa o seu comentário aqui, o que você acha. E se você está gostando dos vídeos aqui no canal, te convido a se inscrever. Enfim, considere se inscrever aqui, porque isso ajuda bastante a crescer o canal e me ajuda também a poder ter mais incentivo para construir mais conteúdo para vocês, para trazer mais conteúdo para vocês aqui de gerenciamento de projetos, Microsoft Teams, Project Online, Project for the Web, Power BI, enfim, toda a gama de conteúdo que eu costumo trazer aqui para vocês. Legal? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.